Olá, tudo bem? Eu sou a Cecília, professora de Geografia do Colégio Positivo Santa Maria, em Londrina, e estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre um questionamento que me foi feito. Será que as mulheres se destacam na luta contra a pandemia do coronavírus ou os homens assumem esse papel? Será que essa luta é uma questão de gênero ou não? Pois é, a revista Forbes fez uma reportagem falando sobre o exemplo da verdadeira liderança, destacando o papel feminino nessa luta. Mas será que é verdade ou mito? Vamos lá? Para começar, a gente tem que fazer um levantamento de quais são os países governados por mulheres e quais são os países governados por homens. Se a gente fizer uma estatística, são muito menos, são muitos os países por homens e muito menos os países liderados por mulheres. Então aí já não temos um bom parâmetro de pesquisa. Também vamos entender a situação socioeconômica de cada país. Será que mulheres e homens de países que governam seus países têm a mesma condição? Será que a população vive de uma maneira igual? Será que a política, a economia é toda igual? Pois é, se a gente não tem esses dados parecidos, é difícil poder ponderar quem governa mais ou quem governa menos numa situação dessas. Para dar partida, a gente também tem que ver os exemplos que existem no mundo. Então, governados por mulheres, a gente tem Taiwan e, por exemplo, Nova Zelândia, que se destacam muito bem na luta contra o Covid. Esses países tiveram testagem em massa, esses países tiveram fronteiras fechadas, pedidos de quarentena precoces, né? Logo quando surgiram os primeiros casos, o governo já fechou as fronteiras e já colocou a população dentro de casa. E esses resultados realmente foram bem positivos. Mas a gente tem países liderados por homens que também tiveram mais ou menos a mesma situação. Por exemplo, a gente pode destacar a Grécia e a Coreia do Sul, que também logo no início já fecharam suas fronteiras, já fizeram testagem em massa, já tomaram as providências necessárias. Em contrapartida, a gente tem países liderados por homens que não estão lidando muito bem com essa situação. E alguns países liderados por mulheres também. Um exemplo é a Bolívia, liderado pela Janine, que tá tendo dificuldades em lidar com essa situação nova, né? Nova para todo mundo. Eu acho que a primeira coisa a pensar é qual é a situação desse país, qual é o panorama que esse país vive e está vivendo. Por exemplo, quem é o presidente, ou quem é o primeiro-ministro, ou a primeira-ministra, em que condições ela foi eleita, ou ele foi eleito, qual era a sua bandeira, o que ele carregava, qual era a sua propaganda de campanha política para ser eleito, né? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é a população que vive no país. Essa população ela tem acesso à educação, a meios de comunicação, tem acesso a hospitais. Como que o país consegue, tem uma reserva econômica? Como esse país consegue lidar, por exemplo, com o fechamento de fronteiras? Existe uma reserva econômica para que essa população consiga sobreviver esse tempo todo fechado? Qual é o panorama geral? A partir daí, a gente consegue ver e entender quais foram os motivos que levaram seus governantes a agirem da maneira que estão agindo. Então, creio que para concluir esse questionamento, eu penso que não é uma questão de gênero, não é mulheres contra homens, não, não é isso. Eu acho que é uma discussão um pouquinho mais cautelosa, com mais detalhes para serem debatidos e observados. Então, não, é mentira, mito. Não é uma questão de gênero, não são as mulheres nem os homens que se destacam, é todo um conjunto nesse complexo debate. Fiquem bem, fiquem em casa.